Historicamente, a definição do valor do salário mínimo sempre foi um problema para o governo federal, para os estados e municípios, as centrais sindicais e também para este parlamento. Mas, sobretudo, o salário mínimo sempre causou angústia e sofrimento aos trabalhadores que dele dependem e, mais ainda, aos aposentados e pensionistas. O povo brasileiro precisou colocar na presidência da República um trabalhador, um sindicalista, para que finalmente o salário mínimo deixasse de ser um problema. Hoje a realidade é bem diferente. Diversos estudos comprovam que o crescimento em ritmo chinês de algumas pequenas cidades no interior deste país, as mais pobres, é consequência direta da política de reajuste do salário mínimo em níveis acima da inflação. Política adotada nos últimos 8 anos pelo governo do presidente Lula e que permanece com compromisso da presidenta Dilma Rousseff em seu propósito firme de erradicar a miséria no Brasil. Eis que o debate volta a esta casa, e alguns esquecem os avanços dos últimos anos, como se a política econômica pudesse ser conduzida de forma voluntariosa, tendo como único parâmetro a disputa de forças entre governo e oposição. Que político não gostaria de aumentar o valor do salário mínimo até o limite da possibilidade de pagamento do Estado brasileiro? Que político não gostaria de anunciar que votou por um aumento maior, por uma melhora mais expressiva na renda dos aposentados e pensionistas do INSS? É preciso, no entanto, pensar nas implicações para a própria sociedade. Tenho certeza que ninguém mais do que a presidenta Dilma gostaria de anunciar um aumento maior do salário mínimo. Em sua vontade firme de erradicar a miséria no Brasil, ela jamais deixaria de olhar detalhadamente todos os números disponíveis, todos os indicadores da economia, antes de definir o valor a ser encaminhado a este parlamento. Essa é a vontade de todos aqui. Buscar um valor para o salário mínimo que corresponda às reais necessidades dos trabalhadores brasileiros, pelo menos às necessidades mais imediatas. Ainda assim, é preciso olhar para o valor do salário mínimo neste momento, sua equivalência em dólar, o poder de compra do trabalhador e colocar em contraste com o passado, inclusive o passado recente no período do Plano Real. Vamos ver que nunca na história deste país, uma expressão muito utilizada pelo presidente Lula e que caiu no gosto popular, nunca o salário mínimo foi tão valorizado. E não estou falando apenas de números, senhor presidente. Estou falando das condições de vida de milhões de brasileiros, milhões de aposentados e pensionistas da Previdência Social, que hoje impulsionam com a sua renda a economia de centenas, milhares de cidades do interior deste país. Certamente esses aposentados esperam um aumento maior. Certamente eles confiam e acreditam que a presidenta Dilma está fazendo tudo ao seu alcance para que este aumento seja justo. Mas eles sabem melhor do que ninguém o quanto a vida melhorou nesta década.